Olá, vamos iniciar um problema sobre lançamento de um projétil. É do livro Cias e Zemansky, 12ª edição, Física 1. Durante uma tempestade, um carro chega onde deveria haver uma ponte, mas o motorista encontra destruída, levada pelas águas. Como precisa chegar ao outro lado, o motorista então decide tentar saltar sobre o rio com o carro. O lado da estrada em que o carro está fica 21,3 metros acima do rio, enquanto que o outro lado, o oposto, está apenas 1,8 metros acima do rio. O rio ele é uma torrente de águas turbulentas, cuja largura é de 61 metros. Itens. A que velocidade o carro deverá estar correndo e no momento em que deixa a estrada para cruzar o rio e aterrissar em segurança na margem oposta? E B, qual a velocidade escalar do carro pouco antes de aterrissar do outro lado? Bom, então vamos pensar o seguinte, né? Vamos desenhar que isso facilita. Então vamos imaginar que aqui o eixo X, ele seja a base do rio. O carro ele está posicionado desse lado de cá, que é a posição inicial dele, que eu vou chamar de Y0. E aí, ele vai aterrissar daqui, com uma determinada velocidade inicial, e ele vai descrever o movimento de um projétil. Certo? Então, aliás, esse lado de cá não está na base do rio, tem uma altura que eu vou chamar de Y, que é a posição com que ele vai saltar acima do rio, que vale 1,8 metro. E essa posição aqui, inicial, a altura inicial em que o carro está acima do rio, vale 21,3 metros. Então, inicialmente, o carro, a componente da velocidade dele, que é nessa direção, é apenas no eixo X. Ele sai apenas na horizontal, né? Então, a componente da velocidade V0 dele é igual a V0 de X, ok? Então, a componente Y é nula, ele não salta com uma inclinação, ele salta na horizontal. Logo, esse aqui eu vou chamar de eixo Y e orientado para cima. Então, a aceleração da gravidade está sempre apontando para baixo e vale menos G. E aí a gente vai trabalhar separando em eixos de coordenadas, o movimento no eixo X, no eixo horizontal, e o movimento no eixo Y, né, o eixo vertical. Então, em X, o movimento dele é uniforme, a velocidade dele, V0, é igual a, aliás, V0x é igual a V0, certo? Como o movimento é uniforme, a aceleração em x, sua componente da aceleração é igual a zero. Logo, o x menos x0, que é o deslocamento total da margem do rio até o oposto, ΔX, vale 61 metros. No movimento horizontal, isso aqui é igual a V0, componente x da velocidade, vezes o tempo gasto para atravessar. Logo, como ele quer a velocidade que o carro deve estar correndo no momento que deixa, o que eu quero é a velocidade inicial, quero V0, né? Só que V0 é igual a componente x da velocidade. Então, eu quero V0x, que é igual a V0. Então, como que eu encontro? V0x vai ser ou V0 ΔX dividido pelo tempo gasto para sair daqui e saltar daqui até o outro lado. Bom, inicialmente, ΔX a gente tem, vale 61 metros, mas a gente não tem o tempo gasto para ele atravessar o rio. Então, vamos encontrar a partir do eixo Y. Em Y, a velocidade V0y, a componente da velocidade no eixo Y é zero. A aceleração, componente da aceleração em Y é igual a menos G. E a distância, a altura percorrida Y menos Y0 é igual a V0 Y T menos 1/2 de G
t ao quadrado. A equação do movimento na vertical, uma vez que este movimento tem aceleração e ele é regido pela aceleração gravitacional. Como essa componente y da velocidade ela é nula, nós temos que y menos y0 é igual a menos meio de g t ao quadrado. Bom, quem que é o delta y? Y menos y0, lembrando que y é menor que y0, né? Vai ser o quê? 1,8 menos 21,3. Isso aqui é igual a menos meio de g t ao quadrado. Usando g em módulo igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, a gente consegue encontrar aqui o valor de t, dado que t vai ser a raiz de duas vezes, né? Essa diferença aqui, 1,8 menos 21,3 dividido por 9,81, que é negativo. Como esse termo aqui, esse é menor que essa soma vai dar negativa. Com o negativo aqui fica positivo, isso aqui é a raiz. E daí a gente tira que o intervalo, o tempo gasto para ele sair, para saltar o rio, foi de aproximadamente 1,99 segundos. E com isso a gente mata aqui o valor da velocidade inicial. Então, a velocidade inicial V0 vai ser o quê? 61 metros dividido por 1,99 segundos, e isso dá aproximadamente 30,6 metros por segundo. Ou seja, o carro deve ser lançado, ele deve ter uma velocidade inicial de 30,6 metros por segundo para que ele consiga saltar o rio com segurança, ou seja, sem cair no rio, certo? No item B, ele pede a velocidade escalar do carro, pouco antes de aterrissar do outro lado. Ou seja, qual que é a velocidade escalar dele, instantes antes dele aterrissar. Então, vou apagar aqui, para que a gente consiga resolver o item B. Então, vamos lá. Então, no item B, o que a gente vai fazer? Calcular a velocidade. Então, no item A, o que a gente encontrou? No item A, a gente encontrou que a velocidade inicial para que ele consiga saltar vale 30,6 metros por segundo. Essa é a componente x da velocidade. Qual que é a componente y da velocidade instantes antes dele saltar? Eu tenho uma componente, a x é a mesma, porque o movimento é uniforme na horizontal, mas eu tenho uma componente y aqui, né? Então, eu tenho um v de y. Quanto que vale v de y? V de y é igual a v0 de y, mais aceleração vezes o tempo, menos g, que é a aceleração gravitacional, que aponta para baixo, vezes o tempo gasto. A componente y da velocidade inicial é igual a zero. Então, v de y vai ser igual a menos g vezes t. Logo, isso aqui é igual a menos 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes o instante de tempo, aliás, o tempo gasto, né, nesse intervalo para que ele consiga saltar. Então, esse tempo aqui é 1,99 segundos. Isso vai dar aproximadamente menos 19,6 metros por segundo. Ou seja, esta é a velocidade instantes antes dele aterrissar. Por isso que a gente está considerando o intervalo de tempo de aterrissagem. Bom,
E qual que é o módulo? Essa é a componente y, né? Mas quem que é o módulo da velocidade? O módulo, meu vetor velocidade, aliás, nesse instante, né, um pouquinho, muito pouco antes dele aterrissar, eu tenho uma componente x e uma componente y. Então, eu tenho um vetor, né, com uma certa orientação no plano e eu quero calcular o módulo da velocidade, ou seja, a velocidade escalar. Vai ser a raiz quadrada da minha componente x da velocidade mais a componente y da velocidade. A componente x da velocidade a gente conhece, foi calculado no item A. Então, isso aqui vale 30,6, está tudo em metros por segundo, mas, né, lembrando que a componente y é negativa, é porque o vetor velocidade está apontando para baixo, né? Menos 19,6 ao quadrado, isso aqui vai me dar um módulo igual a 36,3 metros por segundo. Ou seja, a velocidade escalar do carro segundos antes, ou seja, instantes antes dele aterrissar, do outro lado, é 36,3 metros por segundo. Ok, gente? Então, os itens A e B, né, já foram resolvidos e vamos para o próximo.